Temos alguns documentos extra-bíblicos, algumas fontes extra-bíblicas que vão, por exemplo, trabalhar nessa direção, ou seja, vão admitir a existência de Jesus. Uma dessas primeiras fontes vem de um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele é o seu nome latinizado ou romanizado, e é uma importante testemunha, é a mais antiga testemunha fora dos escritos, digamos que ali, canônicos, né, porque é uma fonte extra-bíblica, e porque ela é importante, porque Joséfo vive entre os anos 37 a 100 depois de Cristo. Então, Joséfo foi, grosso modo, contemporâneo de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, enfim, de boa parte da escrita do Novo Testamento, né? E Joséfo, ele vai dizer que, na sua obra Antiguidades Judaicas, ele dirá: havia um homem nesses dias, né, um sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, e ele era o Cristo. Essa expressão, sobretudo, ele era o Cristo, ela por parte de muitos críticos, vista como sendo espúria, tendo sido um acréscimo posterior. Mas, sendo isto fato ou não, a realidade é que Joséfo, de alguma forma, ele vai se referir a Jesus. Independentemente de vê-lo ou não como Deus, como Cristo, como Messias, ele o cita enquanto personagem histórica. Então, isso para nós é importante. Além dele, nós temos um outro documento que se chama Carta de Marabar Serapião, que data de um período um pouco posterior ao ano 73 depois de Cristo, portanto, primeiro século. É uma carta que um pai endereça ao seu filho, que está preso, e nessa carta, por exemplo, Marabar Serapião, ele vai trazer ali uma série de comparações entre Sócrates, Pitágoras e Jesus. Então ele vai dizer, olha, Sócrates, ele não morreu de vez, não morreu totalmente, ele sobrevive nos escritos de Platão. Pitágoras não morreu de vez, ele sobrevive na estátua de Hera, que era uma divindade grega. E o sábio rei, ou seja, Jesus, não morreu de vez, ele sobrevive nos seus escritos. Então, outro documento. Além dele, você terá um historiador romano chamado Cornélio Tácito, no contexto do segundo século, que ele vai citar ali, entre outras coisas, Cristo no período de Tibério e de Pôncio Pilatos. Uma fonte, de novo, extra-bíblica que vai trabalhar esse tipo, digamos, de informação. Depois dele, você tem Plínio o Moço, que foi governador da Bitínia, ali por volta de 112 depois de Cristo, e ele vai dizer que os cristãos cantavam o hino a Cristo, né? E o viam como se fosse um Deus, uma divindade. Então, esses pontos todos nós temos. Suetônio, que foi um importante escritor ali romano, também que data ali do contexto de 120 depois de Cristo. Suetônio, numa das suas obras, chamada Vida de Cláudio, ele vai fazer referência a um tal de Crestus. Crestus, que seria uma grafia alternativa de Cristo, segundo parte, digamos, dos estudiosos entendem, né? Em penúltimo lugar, para eu não me estender muito, você tem um satirista grego, não tem nada a ver com cristão, chamado Luciano de Samósata, e ele, nas suas sátiras, ele vai se referir a um homem crucificado da Palestina, que é o sofista crucificado. Sem citar o nome, ele faz uma referência a Cristo. E, por fim, talvez uma das fontes mais importantes nesse sentido, todas elas são importantes, nós temos o Talmud babilônico, que é o registro escrito da tradição oral judaica, da lei religiosa, da lei civil judaica, que foi escrito entre os anos 200 a 600 depois de Cristo, e que ele vai trazer alguns textos bem interessantes. E ele vai se referir a fatos como, por exemplo, na véspera da Páscoa, do Pêssar, Yeshu, né, o Talmud, ele não vai chamar Jesus de Yeshua, ele vai chamá-lo de uma forma depreciativa e proposital como Yeshu, não citando o seu nome completo, vai dizer que Yeshu, então, ele foi ali pendurado no madeiro. E também vai se referir ao fato de que Yeshu, ou seja, Jesus, praticava feitiçaria, desencaminhava Israel e causava uma série de problemas para Israel, além de ser um filho bastardo. Então, essas informações todas, Marco, elas são importantes porque, no caso último que eu citei do Talmud babilônico,
Estas citações que eu mencionei, Jesus praticava feitiçaria, segundo o Talmud babilônico, Sim. tá? Não segundo a Bíblia, evidentemente. Ele era um filho bastardo de uma mulher adúltera. Eles encontram ressonância nos evangelhos. Se você ler os evangelhos, por exemplo, Mateus 12, 24, vai dizer que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, príncipe ali, o maioral dos demônios. Sim. E depois, em João 8, 41, será dito, por exemplo, judeus referindo-se a Jesus dirão que eles não são nascidos de prostituição, jogando indiretas, ou diríamos indiretas, bem diretas quanto a Jesus. Então, todos esses documentos, eu citei bem brevemente 7 deles, de alguma forma, eles admitem a historicidade de Jesus.